Esqueceram de mim, estrelando Vilk 11. Para quem não entendeu essa capa aqui, no meu vídeo de separando o joio versus o trigo aqui, onde eu fiz uma análise do track record da Vinci, né? Separando aqueles fundos que eu achei que deram certo daqueles que deram errado. Acabei que me esquecendo de Vilg 11. Mas mesmo assim, mesmo se eu tivesse me lembrado, acho que não ter dado conta de falar desse fundo também, tá? Que exige um pouquinho mais de estudo, né? Tinha bastante coisa para falar dele e acabar sendo muito corrido. E lembrando que essa minha série de vídeo que eu estou fazendo, ela é para atualizar essa planilha aqui, o ranking de gestora. Depois você dá uma conferida aí que tá um material aqui simples e bem excelente, tá? Muita informação aqui resumida numa única tela. Então, aqui é o Thiago PS do Clube FI, bora para mais um vídeo. E para quem não sabe, Vilg 11 é um fundo de logística da Vinci, até bem grandinho. Temos aqui quase 2 bilhões de reais em patrimônio e aqui dá um PL aqui, descontado aqui a passiva aqui dá quase 1,7 bilhão. E já aproveitando já para falar aqui sobre a alavancagem do fundo, de forma líquida, aqui a gente tem aproximadamente 11%, mas aqui já estão considerando que esses 30 milhões aqui em cotas de fundos são de FIIs, são de como aplicações financeiras, né? E o que não é verdade. Se nem para nós, sardinhas, a gente pode considerar FIIs como sendo uma forma de liquidez, para um fundo com 30 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários, faz o menor sentido classificá-lo como ativo líquido, né? Mas mesmo assim, mesmo considerando apenas 17,5 milhões aqui como liquidez imediata, essa alavancagem aqui ela não me assustou não, tá? Aqui a gente tem que em 2024, agora em 2024, as amortizações de principal elas estão cobertas por aqueles 17 milhões lá. Já em 2025 a gente teria que fazer aquela ginástica mental de considerar as cotas de FIIs como liquidez, né? Que não é o correto. Mas mesmo assim, 18 milhões não é muita coisa para um fundo de quase 2 bilhões de reais em ativos. Eles dão um jeito de conseguir isso aqui muito, muito rapidamente. É meio que por isso que eu gosto dessas dívidas aqui com cronograma de amortização mais espaçados. Não tem uma grande surpresa, né? Não é muito, não fica empurrando com a barriga para frente, né? Quando a gente tem aquele dívida que tem aqui a amortização levinha aqui em uns anos, depois aquele salto enorme e tem uma amortização grande depois. Eu sou muito mais a dívida assim, que todo ano eu tenho que pagar um pouquinho da amortização. E o pessoal da Vinci vai dar um jeito disso aqui, né? São muito criativos aqui na hora de inventar novas formas de captar recursos para o fundo. O que é uma coisa que entra tanto para o bem quanto pelo mal, né? E ainda aqui sobre o passivo, esse curso aqui também está bem tranquilo, ainda mais se formos pensar que os títulos do governo estão pagando isso, ou talvez até pagando, já esteja atingindo esse 6,5% aqui por cento. Então uma dívida que é bem barata, uma dívida contraída em um período em que a dívida está barata, e eu acredito que é bem provável que o cap rate dos imóveis aqui superem esse patamar aqui. O, ou seja, tem um carrego positivo, né? Geralmente acho muito difícil achar imóvel aí de logístico com um cap rate abaixo de 8%. Então, é quase certo de ter um carrego positivo por aqui. Então, seguindo aqui, vou comentar sobre o portfólio do fundo. Aqui eu já senti bastante falta de uma tabela, tá? Eu sei porque eu sou engenheiro, eu gosto muito de tabela, esse tipo de coisa, muita tabela, mas eles colocaram aqui um mapinha todo colorido, todo bonitinho, né? Eu entendo a parte do gestor eles terem que colocar essa parte assim coloridinha para o investidor mais aquele investidor que não acompanha tanto, não gosta de ver tanto número. No entanto, tem que atender também aqueles cotistas raiz, né? Que quer ver todos os dados ali. E o problema é que aqui eu sei a localização dos imóveis, mas cadê? Qual que é a representatividade aqui de cada um desses imóveis?
Não tem um jeito fácil de saber isso aqui. Não tem nenhuma outra tabela ou gráfico indicando a porcentagem por imóvel. Eu teria que calcular isso aqui tudo na mão lá. É complicado. Então, mas vamos prosseguir, né? E aqui tem algo que eu já comentei lá no meu overview logístico, que eu postei há alguns dias, que é sobre esse inquilino aqui, ó, a da Tok Stock. Esse aqui deve dar ruim em algum momento, tá? Temos aqui, já saiu um tempo atrás aí, em 2023, acho que 2022 também, que essa empresa aqui estava bem endividada e tendo problema reportando aqui problemas operacionais também. E com a Selic agora em dois dígitos, não vai ajudar muito aqui empresas endividadas não, tá? E para piorar ainda mais, é uma varejista de imóveis, ou seja, é um segmento assim não essencial, né? Então pode sofrer ainda mais nas crises e é um suplementar ao segmento de construção civil, que é outro que também precisa de muito de crédito, que sofre bastante quando os juros estão altos. Então, é uma situação complicada aqui para esse inquilino, tá? Deu umas pesquisas aqui no Notícias, estão falando que a antiga fundadora está voltando aqui, ela está criticando o comércio online. E, de certa forma, é verdade, o comércio online é bem mais complicado, o e-commerce, o spread não, é a margem líquida das operações é bem mais apertado. Então parece que eles estão querendo migrar para as lojas físicas, focar mais no físico, né? Então talvez tenha, deve ser que talvez ela diminua de tamanho. Mas vamos ver qual que vai ser a situação dela aqui no futuro. No entanto, o imóvel está localizado em Extrema, né? Então isso aqui minimiza bastante os riscos aqui desse inquilino. Inclusive, quando essa Tokstok parou de pagar o aluguel, a Vinci chegou a ameaçar de despejo o inquilino, né? Isso aqui só é possível quando você tem a segurança de que consegue colocar outro inquilino no lugar. Então vocês veem que é uma operação bem. Pode dar algum probleminha assim no futuro, assim, algum problema com alguns meses de vacância, de queda do aluguel. É bem provável que em poucos meses eles consigam recompor completamente aqui esse vacância aqui, caso o inquilino desocupe. Além do risco de desocupação, ainda tem um risco de recuperação judicial, né? Que aí para tirar o inquilino do imóvel pode dar um pouquinho mais de trabalho ainda. Mas do ponto de vista de fundamentos aqui, tá tranquilo esse imóvel aqui, essa posição. E aqui esse gráfico aqui, a gente tem duas coisas que eu gostei de ver aqui. A primeira é essa exposição aqui a contratos típicos, que eu gosto muito mais do que atípicos, né? Porque o aluguel que tá aí a gente sabe que é real. Não tem muleta, não tem surpresinha depois ao final do contrato. A gente pode até ter mais vacâncias, entrada, saída de inquilino, mas se você não está preparado para isso aqui, então, sinceramente, você está investindo no lugar errado, tá? Sinto lhe dizer. E que outra coisa que eu gostei de ver também no segmento de atuação, esses 31% aqui em e-commerce. É, eu gosto desse ponto aqui, porque geralmente o e-commerce é um sinal de que os imóveis eles são modernos, são bem, bem, com boas especificações e além disso geralmente estão próximos a grandes centros, já que a operação de e-commerce exige entrega em pouquíssimo tempo, né? Ou seja, por isso a gente já tem um excelente sinal de que pelo menos 31% da carteira do imóvel está bem localizada. Agora, o restante aqui já é mais difícil de fazer essa classificação, né? Até marquei aqui transporte e logística. Dependendo aqui, pode ser que a operação indique multiusuários, mas nem sempre pode ser que esteja apenas locado para uma única empresa de logística, né? Então é mais difícil de avaliar, mas essa questão aqui de multiusuário com o transporte e logística. Então, partindo aqui agora para a análise da vacância. Para mim, eu achei ela ok, tá? Teve até uma recuperação aqui recentemente, esse ano aqui de 2024, o que é o positivo, né? Que mostra que a gestão ela consegue
encontrar equilíbrios para os imóveis dela. No entanto, acho que eu dei uma indo um pouquinho mais para trás, acessando relatórios gerenciais mais antigos. Acho que eu vi ali que ele dificilmente ele alcançava esse patamar mais elevado de ocupação. Acho que não teve nenhum momento aqui que atingiu esse 100%. Olha só aqui, desde 2023 aqui, olha só, nunca em momento algum aqui atingiu o 100%. Isso aqui para mim indica que pelo menos há alguns imóveis com vacância mais persistente. Para dar uma analisada melhor nisso aqui, teria que ter uma tabela, né? Como eu disse, tabela faz muita falta para ver qual dos imóveis que está com essa vacância persistente. Mas então tenham isso aqui em mente. Tem imóvel aqui que eles não conseguem, parece que tem imóvel que eles não conseguem alugar nem a pau. Para finalizar aqui, comentar sobre o rendimento. Aqui nesse relatório inicial eles estão distribuindo 60 centavos, mas no momento em que eu estou falando aqui com vocês, eles acabaram de distribuir um rendimento de 65 centavos. E me parece que esse valor é sustentável, né? Pois temos aqui um resultado aqui de 65 centavos e não vi nada de não recorrente aqui no na DRE. Mas o ideal aqui seria para vocês, deixar a tarefinha de casa para vocês aí, consultar mais é, relatórios gerenciais aqui, pelo menos de abril, ver o de junho, para ver se esse 65 ele é recorrente. Mas eu tenho quase certeza que sim, tá? E nesse patamar aqui, no preço do momento que eu estou falando, que está próximo aos R$ 84, representa um dividend yield de mais de 9%. É, esse de recorrente, ele está aqui dentro da margem de expectativa do guidance deles. Vamos ver quanto é que vai sair aqui para o segundo semestre. Eu acredito que seja entre algo de 60 e 65. E esse recorrente 65 vai dar esse 99%, né, que eu achei bem legal. Mas eu não consegui avaliar completamente a qualidade aqui dos imóveis, né, principalmente no quesito localização. Teve até aquela parte lá em que o e-commerce deu aquele sinal de que 31% da carteira está bem localizada. No entanto, eu não achei nenhuma vez aqui a palavra last mile no relatório gerencial, né? Então já é um ponto negativo aqui para o fundo. Eu pesquisei aqui, se vocês podem até dar uma pesquisada aqui também no relatório gerencial. Aqui, ó, last mile. O gestor não usou nenhuma vez a palavra last mile no relatório. Isso aqui já é um sinal de que pelo menos é um ponto. Não temos esse quesito. O Fuda não sai muito bem nesse quesito de Last Mile, né? Que já é um ponto fraco. Porque se fosse um ponto forte aqui do Fundos ter exposição ao Last Mile, eles estariam comentando aqui no relatório gerencial. Mas como não tem, geralmente, provavelmente é algo um ponto fraco do fundo. Então, galera, espero ter ajudado vocês aí. E lembrando que nada que recomendação de compra de venda, beleza? Até a próxima.